Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um devocional do dia. E no nosso o chamado de Deus para mim, hoje nós vamos ver o chamado de Deus para os discípulos, quando Jesus então chama seus primeiros discípulos. E vamos lá então para o Evangelho de Mateus, capítulo 4, dos versículos 18 ao 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Amém? Engraçado que eu fico pensando, né? Eles estavam ali trabalhando. Imagina só, igual no caso de Tiago e João. Eles ali com o pai trabalhando, e Jesus passa e fala: segue-me. E eles simplesmente deixam tudo e acabam então seguindo a Jesus. Vamos, o mestre está chamando, bora. E deixa seu pai ali. E segue e começa a seguir então a Jesus. E Jesus está falando para eles, quando ele fala com é, Pedro, Simão Pedro, e o seu irmão André, eles estão lançando a rede estão pescando. E ele fala: vem, segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. E nós vemos que nós associamos esse pescar, buscar as almas que estão lá fora. E tem também, né, aquele ditado: tem pessoas que gostam de ficar pescando no aquário dos outros. Né? É quando alguém de uma outra igreja, não, vai lá e fica cercando, cercando os membros de uma outra denominação. Né? E o Senhor fala para eles: só segue-me. E eles levantam e começam a seguir a Jesus. Em contrapartida não. E ele falando de, o Senhor fala para eles: olha, lança, eles estão lançando a rede, você deixa aí e segue-me. Nós vamos lá no Antigo Testamento, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do 19 ao 21, nós vamos ver quando Elias passa, joga a capa em Eliseu e sai andando. E naquele momento Eliseu entende-se então que é para ele seguir a Elias. E ele ainda começa a comentar, né? Mas não, só segue-me. Vamos então pelo menos fazer um banquete, eu despedi dos meus pais, então eu vou te seguir. E quando Eliseu segue Elias, eles ele segue porque o momento de Elias estava chegando ao fim. Então alguém precisava dar seguimento, alguém precisava continuar a obra. No caso aqui dos discípulos, Jesus sabia que alguém precisava continuar a obra, porque dentro de pouco tempo ele deixaria este mundo e ele voltaria ao Pai. E alguém precisava dar continuidade no trabalho. Então, quando eu olho para os chamados dos discípulos e entro em conexão ao chamado de Eliseu, eu trago para a minha vida exatamente isso. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Nós temos um grupo de adolescentes na igreja. E, na realidade, eu criei. Eles estavam lá, às vezes eles iam todo mundo para uma salinha só. Aí eu falei: não, está na hora de nós separarmos eles. Embora hoje nós ainda temos duas idades juntas que deveriam ser separadas, mas como nós não temos
espaço e ainda um outro professor, então eles ficam juntos ali. E agora eu comecei a falar com eles sobre dons e talentos. E falei para eles, falei assim, olha, por que eu estou fazendo isso? Porque vocês precisam sentir o desejo de não estar só na casa do Senhor por estar. Ou tipo, eu vou lá porque quando chega no horário da mensagem, nós vamos para a sala dos adolescentes, que nós vamos meditar, que nós vamos conversar, nós vamos ler a Bíblia, e é gostoso, porque às vezes no culto lá, dependendo de quem vai pregar, às vezes adolescente, né, criança também, não tá nem aí, não presta atenção, então eles vão para lá. Eu falei assim, então não quero que vocês venham à igreja só porque vai chegar o momento em que nós vamos separar dos adultos. Mas eu quero que a partir de hoje vocês entendam que vocês precisam se querer fazer, desenvolver alguma coisa na igreja, porque amanhã ou depois né, nós somos adultos, né? E a idade vai chegando, você vai esquecendo as letras dos hinos, você vai esquecendo algumas coisas. E assim, nós precisamos trazer. Preciso inculcar neles esse desejo de querer fazer alguma coisa. E você não sabe, não faz ideia das coisas extraordinárias que eu descobri que eles têm desejo de fazer na igreja. Mas nunca fizeram, nunca tiveram a coragem de fazer alguma coisa porque não tinha alguém que pudesse encorajá-los a fazer isso. Então, quando Jesus e quando Elias passa e chama eles e dá o sinal para eles, só me segue, é porque amanhã ou depois eles precisavam fazer aquilo que Jesus e que Elias haviam feito. Alguém tinha que dar procedimento, alguém tinha que continuar. Então, o chamado de Deus para a nossa vida não deve ficar só em mim, mas eu devo fazer aquilo que o Senhor me chamou e também ensinar outras pessoas para que, se um dia, não vou dizer apenas que a morte, mas se um dia chegar um momento de Deus falar assim, olha, já deu, vamos parar por aqui, eu vou te levar para outro lugar. Então, quando você sair daquele lugar, ficou alguém ali que aprendeu com você, e é claro que do jeito dela, ela vai dar continuidade naquele trabalho. Mas ela nunca vai esquecer dos seus ensinamentos. Então, se nós pararmos e refletirmos a nossa vida, como que eu estou? Como que eu cheguei até aqui? Como que eu fiz? Como que eu tenho feito? Como que eu tenho agido? Como que eu tenho trabalhado até aqui? Eu me inspirei em alguém lá atrás. E nós precisamos usar isso que nós temos para influenciar outras pessoas. Vem e segue-me. Olha, vamos, porque eu sei que amanhã ou depois eu não terei força suficiente para ficar fazendo isso. Eu não terei força suficiente para correr atrás. Eu não terei força suficiente para. Imagina só, uma pessoa, né, 48 anos, líder dos adolescentes. Aí nós temos uma programação mais para o final do ano. E nós vamos fazer um piquenique e lá a gente corre. A gente não, né? Aí eu coloco eles para correr. Mas vai chegar uma hora que eu não vou ter mais esse ânimo, mais essa força, mais essa energia. Então alguém precisa vir, aprender, para dar continuidade. Então lembre-se que o seu chamado não vai encerrar em você. Que o que você está fazendo não deve encerrar em você. Mas você deve fazer a vontade de Deus e inspirar outras pessoas para que possam fazer o que você está fazendo. Hoje é você que está fazendo, mas amanhã ou depois, alguém que se inspirou em você vai continuar fazendo o trabalho na qual Deus te chamou para fazer. Então, façamos discípulos para com o chamado de Deus para a nossa vida, nós aprendemos a partir de hoje, vamos fazer discípulos.
Amém? Que Deus te abençoe e você tenha um excelente dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser.